Boa tarde. Boa tarde. Falando com a Amanda Luiz Estroparo e com o Thales Freire, né? Nossos Boa tarde. mestrandos do PPGF da PUC Paraná, Curitiba. Thales está com um pequeno problema de sinal, mas nós estamos firmes aqui. Você consegue ver o Thales aí, Amanda, ou ele saiu para você também? Não, saiu para mim também. Daqui a pouco ele aparece. Não tem problema. Internet é assim, né? Quanto menos a gente se estressar com ela, melhor. Né? Senão... Vamos ver se ele retorna. Tá instável pelo jeito. Ai, retornou. Tá, de novo. Isso. Aqui é melhor o sinal. É aquilo que a gente não consegue fazer nada a respeito, né? A não ser seguir adiante. Então, Amanda e Thales, nós vamos conversar hoje então a respeito da experiência de vocês, né, como mestrandos no nosso PPGF, sobre as pesquisas de vocês, e vocês vão também ter a oportunidade de fazer perguntas mutuamente, né, sobre algum tema de interesse de vocês em particular. Então, gostaria de direcionar para ambos, né, uma pergunta inicial, que é para vocês falarem um pouquinho da dissertação de vocês, da orientação, né, ambos são orientandos do Léo Peruso, né, meu querido amigo, colega. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco das próprias pesquisas, assim, fizessem um resumo, assim, né, do que vocês estão trabalhando e quais são as perspectivas, né, próximas de vocês. Tá bom? Quer começar, Amanda? Pode ser. Então, eu faço uma pesquisa no âmbito da filosofia da mente, num autor chamado Andy Clark, que é um autor que formula uma proposta chamada de mente estendida, apesar de que pode cair aí em várias nomenclaturas diferentes, por exemplo, externalismo ativo, ou até mesmo outros autores, por exemplo, Malafores coloca como uma tese de mente corporificada, ou um outro autor, o Michael Wheeler, também coloca como uma tese funcionalista da mente estendida. Então, a minha pesquisa ela é focada no Andy Clark, nessa tese da mente estendida, e até que ponto um grande o objetivo principal da minha pesquisa é responder até que ponto se trata de uma teoria que oferece, vamos dizer assim, soluções para problemas da consciência, para problemas mente-corpo das teorias anteriores, por exemplo, teorias computacionais da mente, as teorias clássicas do Jerry Fodor, teorias que estipulam a questão dos símbolos para a mente, simulação da mente através de máquinas, por exemplo, Alan Turing. Então, o principal objetivo da minha pesquisa com o Andy Clark é isso. Essa pesquisa ela é dividida em 3 momentos. O primeiro momento é justamente para trazer essas perspectivas anteriores. Eu escolhi trazer 2 brevemente, que é a do Smart, que é uma tese fisicalista, e que ele chama de teoria da identidade, porque estabelece uma relação, argumenta, né, em favor de uma relação de identidade entre processos mentais e processos cerebrais. E o outro autor que eu escolhi para contrastar com Clark nesse sentido é o John Searle, que estabelece o que ele chama de naturalismo biológico. E daí eu argumento ao longo desse capítulo, trazendo alguns pontos tanto do Smart quanto do Searle, que os dois acabam caindo numa perspectiva cérebrocentrista, ou seja, perspectivas que privilegiam o cérebro, no sentido do cérebro como grande responsável pela vida mental, pelo funcionamento da vida mental, ambos com as suas diferenças, assim,
mas ambos decaindo nessa questão. E daí no segundo capítulo eu trago então o próprio Andy Clark, que traz essa proposta da mente estendida. Ele parte de fontes diversas, por exemplo, Daniel Dennett, falando também sobre a questão biológica. Ele também fala da questão biológica, mas ele traz a diferença dessas outras teses cerebrocentristas, seria justamente que ele procura não privilegiar um dos componentes, entre aspas, componentes, né, presentes na cognição, que são componentes atuantes, melhor dizendo, na cognição, mas ele pretende colocar todos os elementos em pé de igualdade, que seria, assim, tanto o próprio cérebro, como o próprio corpo. Então, por isso que muitas vezes ele é colocado como um proponente das teses corporificadas ou incorporadas, dependendo da tradução, como o próprio mundo. Ele vai trazer a ideia dos artefatos cognitivos, que seriam aqueles objetos ou aspectos ou até mesmo processos do mundo que nós incorporaríamos na cognição. A linguagem para ele, por exemplo, a cultura para ele seriam extensões cognitivas, seriam artefatos. Ele traz então essa perspectiva tanto pautada bastante no Daniel Dennett, como em estudos da psicologia da aprendizagem, da psicologia do desenvolvimento, como também na fenomenologia. Ele cita frequentemente Merleau-Ponty, a questão do corpo. E no terceiro capítulo, então, depois de ter transitado aí por várias questões do Clarke, eu trago algumas questões também no Clarke, mas que, assim, ao passo que ele consegue trazer algumas perspectivas, algumas alternativas diferentes, que em tese não cairiam no dualismo, não cairiam no fisicalismo ou em reducionismos desses tipos. Por outro lado, ele também, a teoria dele também acaba trazendo outras questões que se configuram como problemas para a questão da mente. Por exemplo, a questão do self, né, do que ele define como self, é uma questão que eu estou bem interessada, porque eu pretendo, se for continuar o processo, fazer doutorado em relação a isso, em relação ao conceito de self para ele. É um conceito que ele cita nas diversas obras dele, mas de formas diferentes em alguns momentos. Por exemplo, em algum momento ele fala que seria um conceito ilusório, em outro momento ele fala que seria que o self seria dotado em parte de um eu consciente, em outro momento ele fala que seria uma impressão, em outro momento ele fala que a gente teria uma parte gerenciadora, mas ele também traz que a cognição seria descentralizada. Então, a questão do self, ela soa um pouco ambígua na obra dele. Ele tem um artigo chamado Soft Self and Ecological Control, que é o self suave e o controle ecológico, que ele aborda um pouquinho mais essa questão do self, mas mesmo assim traz algumas problemáticas. Ele admite que pode haver essa interpretação de que seriam perspectivas contraditórias que ele traz acerca do self em alguns momentos, mas ele acredita, na tese da mente estendida dele, que ele resolve isso, né? Mas eu vou argumentar na minha tese que isso permanece, na minha dissertação, que isso permanece um pouco ambíguo. E também tem a questão das próprias representações mentais. Ele procura construir uma noção diferente de representações mentais, que não seria aquela lá das teorias clássicas, das teorias computacionais da mente, e seria, sim, uma noção de representação mental que seria não um símbolo, mas uma representação parcial, uma representação distribuída. Ele fala muito do conexionismo nas obras dele, né? Então, a mente basicamente seria, assim, dessa perspectiva, o sistema constituído por todos esses componentes, dentre mente, mundo, corpo, cérebro, e as representações, elas estariam distribuídas, então, em todos esses elementos, e seriam sempre representações direcionadas para a ação, né? Então, teria essa questão das representações mentais. E também, o meu terceiro capítulo, eu finalizo, então, falando sobre a definição que ele dá para o ser humano. Ele tem uma obra que é uma das obras mais citadas dele, que é mais frequentes, assim, dele, que é a Natural Born Cyborgs. Seriam os ciborgues naturais, ciborgues natos, né?
onde ele fala que nós teríamos essa questão de incorporar objetos e processos como uma característica intrínseca nossa, e por isso nós seríamos ciborgues desde sempre. Então, eu finalizo esse terceiro capítulo e, portanto, a minha dissertação falando da questão dessa definição do ser humano como ciborgue, das possíveis implicações disso. Também vou citar brevemente implicações éticas, já que não é o objetivo principal desse trabalho e é a questão ética é uma questão aí muito profunda, muito complexa, mas eu cito ela, apesar de que justamente na concepção do Clarke seria o ser humano que se deriva disso, por ser um ciborgue, daria luz a um pós-humano que não teria tanto implicações éticas como o pós-humanismo traz, mas daí eu trago uma crítica também em relação a isso. Mas é problemática essa questão eu ainda estou elaborando essa última parte, essa parte final da minha dissertação, mas é a questão do ciborgue como um pós-humano diferenciado, daí teria outras implicações na visão do Clarke, por exemplo, a necessidade de uma educação, ele fala de estratégias educacionais que nos prevenisse, por exemplo, ele cita bastante a questão dos cookies na internet, né, que acabam direcionando as nossas páginas, as propagandas que aparecem para nós para determinados interesses nossos, mas acaba nos deixando numa bolha, né? Ele cita isso como exemplo e fala da questão de estratégias educacionais para que a gente aprendesse, vamos dizer assim, melhor a lidar com esses artefatos tecnológicos, isso pensando mais nos artefatos atuais da tecnologia que a gente tem, né? Seria basicamente isso. Suscita muitas questões, eu vou ter que me controlar bastante aqui, Amanda, para não lançar uma bateria de perguntas. É bem Porque controverso. senão a gente estende demais o tempo, né? Mas é, de fato, assim, muito estimulante pensar junto com você. Eu estou até pensando em a gente fazer uma conversa sobre esse tema da representação, né? Assim, conversar um pouco a respeito dessa questão da fragmentação, das representações, porque faz sentido, dependendo do modelo que você utiliza para pensar, né? A questão da conectividade também, né, entre essas representações parciais, como que isso se articularia, né, na simultaneidade. Isso é uma questão que vem desde Aristóteles, né? Aristóteles, no De Anima, ele já pensa a respeito disso, ele utiliza o termo imaginação, né, com essa faculdade que permitiria a conexão entre os dados dos sentidos. É uma questão interessante de ser discutida, né, porque realmente é um tema problemático desde os primórdios da filosofia. Né? Sim. Mas depois a gente continua, tá vendo? Eu falei que eu ia fazer e já comecei a fazer, Thales. E você, Thales, antes que eu me anime aqui de novo, fale um pouco da sua pesquisa, né, enfim, dos seus temas e do andamento, né, do teu trabalho atual, como é que está a questão? Tá, o teu telefone está desligado. Ligou? Ligou. Desculpe. Tá. Imagina. Um pouco diferente do eixo de pesquisa da Amanda, a minha linha de pesquisa ela se volta para as questões referentes à ética e filosofia política. E dentro desse eixo, onde a pesquisa está vinculada ao projeto intitulado Fundamentos e Crítica da Modernidade, eu trabalho especificamente um autor não tão conhecido no Brasil, chamado Eric Feiglin. Wegelin, enfim, cada um escolhe como pronunciar. Então, ele é um autor, um alemão, que nasceu na colônia em 1901 e desenvolve-se até os 7 anos nessa cidade e transfere-se para iniciar os seus estudos em Viena.
Ele se forma na Faculdade de Direito, posteriormente ele vira professor de Ciência Política da Faculdade de Direito, e a tese que ele defende sobre governança e comunidade é orientada por Hans Kelsen e Othman Spahn, né? Da vertente positivista, jurídica, e outro da vertente universalista, né? Atrelada ali, talvez, atrelada ao idealismo alemão, onde o Fegel ele insere-se aí na pesquisa mais aprofundada sobre os autores clássicos, Platão e Aristóteles, e em contrapartida do Kelsen, ele tem uma vertente ali mais fundamentada na escola neocantiana. Enfim, a minha pesquisa, ela desenvolve-se, talvez aí, e conforme foi se dando as leituras, a escrita, eu percebi que talvez tanto o autor quanto o tema apresentou-se deveras intricado, ou seja, talvez por o Fegel está situado ali em um momento muito marcante do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que é o advento, então, aí dos sistemas totalitários. O sistema que ele está inserido em Viena, na Alemanha, em Viena, que é a ascensão do nacionalsocialismo. E talvez o cenário filosófico que ele vivencia na universidade é um cenário onde compartilha de muitas ideias, é uma efervescência cultural diversa, né? Ali você tem estudantes da psicanálise, seguidores de Freud, ali nós temos outros nomes notáveis como o próprio Schlick, Wittgenstein, na linguagem, o próprio Kelsen, o Kaufmann no direito, o Alfred Schultz, enfim, nomes, muitas ideias, muitos leques de pesquisa, que foi desenvolvida em meados do século XX. Talvez o meu problema de pesquisa ele esteja inserido e enquadrado especificamente nos problemas que o Fegel ele talvez não tratou assim com tanta intensidade como outros temas, como a teoria política, a teoria da história e a teoria da consciência, né? Mas o tema suscitado e levantado pelo Fegel em relação à validade da regra jurídica, a questão do retorno o retorno aos filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles, fizeram com que ele compreendesse, talvez, um dos problemas que ele identificou não somente no século XX, mas em toda a modernidade, desde o Descartes, que é a questão de uma espécie
de patologia espiritual. Ou seja, a pergunta, no fundo, que ele quer trazer, que ele quer fazer, é o que motivou que tais pessoas, né, tais indivíduos, adotassem sistemas como sistemas totalitários, né? Vide aí, faço referência ao nacionalsocialismo. E talvez a influência mais marcante desses estudos em questão das ideologias, a questão da restauração da linguagem, da restauração da realidade, né? Ele faz um jogo de palavras, né? Restaurar a realidade, primeiro é necessário restaurar a própria linguagem, e a linguagem que é destruída e deturpada pelas ideologias. E talvez uma personalidade, um pensador marcante nessa busca filosófica que ele faz em toda a sua vida, até meados de 1984, quando ele morre, talvez seja um Max Weber, né? 3 características fundamentais influenciaram. A questão, primeiro, o problema de descartar uma ideologia por não considerá-la científica. Segundo, os estudos de sociologia e economia, bem como os estudos sobre o marxismo, fizeram com que o Frege, ele talvez enaltecesse essa rejeição a tais ideologias. E, em terceiro lugar, uma característica que seria aí chamada os estudos comparados. Os estudos comparados são estudos feitos em relação ao pesquisador, ao cientista político, inserir-se nas outras culturas, como o Oriente Médio, China, Ocidente, enfim, né? O Weber, ele tinha muito disso, né? O Frege afirma isso, né? O Weber tinha muito disso. Para você ser um bom cientista político, você precisa adentrar tanto nas linhas horizontais quanto nas linhas verticais, né? Enfim, talvez um pouquinho para apresentar aí o interesse chave aí do autor. E a minha pesquisa, ela volta-se aí para as questões voltadas talvez aí a construção e ao entendimento que ele próprio, que o Frege tem da construção e como ele pode compreender se existe talvez aí um estatuto ontológico das regras jurídicas. Ou seja, por meio da linguagem, né, nesse primeiro capítulo eu faço uma reconstrução do que ele compreende por linguagem e pelo que ele compreende por linguagem cotidiana, fazendo um contraponto às ideologias, né, restaurando daí uma filosofia que ele chama uma filosofia da ordem, se seria possível você fazer uma reconstrução por meio dessa linguagem cotidiana, se seria possível compreender as regras como tendo um estatuto ontológico. Né? E ele se baseia muito aí no Platão e no Aristóteles, nas obras que o Platão e Aristóteles traz sobre as questões das leis, da justiça, a ética nicômaca. Né? Platão e Aristóteles não trabalham especificamente uma filosofia do direito, mas eles trabalham aí questões sobre ética, sobre justiça, como o homem deve agir. Né? Embora o Frege ele trabalhe a vida toda, né, trazendo as reflexões filosóficas acerca dos problemas sociais e políticos, o eixo da pesquisa freudiana é a alma individual. Né? Então eu não posso, e aí talvez eu acredito que a Amanda ela
compreenda ou talvez se interesse pelas questões, porque o Freire vai falar assim, não é possível a gente falar de uma teoria política ou de uma teoria da história se nós ignorarmos aquilo que é constitutivo do ser humano, que é a própria consciência. E aí ele funda, né, quando ele foge do nazismo em 1938, ele perde a cátedra lá na Universidade de Viena e emigra para os Estados Unidos. E é nesse meio, nos Estados Unidos, que ele escreve, então, os textos referentes à natureza do direito e os textos referentes à ciência política, né? Um texto, talvez, que aí que eu utilizo bastante no primeiro capítulo, que é a nova ciência da política, onde ele tenta ali identificar o substrato da modernidade. Né? Inicialmente, ele afirma que o desenvolvimento da modernidade é o desenvolvimento do gnosticismo. Né? E por isso que a filosofia ela perde-se. Ela perde-se e é preciso que ela seja restaurada, reconstruída. Como? Pela alma individual. Né? Então ele vai colocando esses pontos, essas questões, e são pontos e questões que me abrem outras questões. Porque se você coloca toda essa carga e essa responsabilidade, né, que ele vai chamar de representação, toda essa representação no indivíduo, né, um indivíduo que é bem ordenado construirá uma sociedade bem ordenada. Então, como é que talvez eu possa pensar aí os problemas do Estado, da soberania, da própria humanidade, né? Então, nesse primeiro capítulo, eu talvez tente fazer essa reconstrução, trazendo essas questões objetivas de uma espécie de antimodernismo, né? Trazer o autor como um autor antimoderno que rejeita as categorias da modernidade. Né? É na modernidade que a filosofia ela é descarrilhada. E aí é onde que entra a questão da consciência, Amanda e Eduardo. Entra justamente nessa questão de que a consciência ela não é um fluxo, no sentido heraclitiano, mas a consciência ela é contingente. Ou seja, ela pode ou não pode acontecer. Porque a consciência ela depende do processo que o ser humano faz no entremeio. Que entremeio é esse? A metaxia platônica. Ou seja, nós, como seres humanos, homens, indivíduos, inseridos na realidade, a realidade ela se apresenta tal como ela é, nós estamos em uma constante tensão entre transcendência e imanência. Quem é que faz essa síntese? A própria consciência. Né? E talvez, tendo feito essas reflexões da linguagem, da ideologia, do gnosticismo, de uma busca de uma restauração da filosofia, uma restauração da linguagem, da realidade, eu tento aí, no meu fechamento, do meu primeiro capítulo, tentar reconstruir as influências duradouras que é construída e que é muito importante para repensar essas questões de linguagem cotidiana, de um ser humano que existe numa participação, numa estrutura que ele chama de estrutura quaternária do ser, Deus e homem, mundo e sociedade, e que a consciência e a sociedade autoiluminada, ela constrói esses símbolos.
Mas eu não posso pensar essas questões sem trazer, e sem evidenciar as questões da filosofia chamada americana, ou filosofia do common sense, que marca toda essa trajetória investigativa filosófica do Frege. E aí depois o Frege, quando retorna para a Alemanha para assumir a cátedra que o próprio Weber tinha assumido há anos atrás, há décadas atrás, ele fala: quando eu tive contato com essa filosofia americana, eu me vacinei contra as filosofias propagadas na Europa. E aí ele evidencia talvez as críticas ao Edmund Husserl e à fenomenologia, não uma crítica assim total, né? Até porque ele faz uso de alguns conceitos dessa fenomenologia, por exemplo, consciência de algo. Né? Então, o meu desafio no primeiro capítulo foi justamente, talvez, travar aí um diálogo que não se abrisse tanto, né? Mas que talvez também juntasse todas essas características importantes da filosofia e dos problemas que o autor ele tenta buscar, né? E aí no segundo capítulo, quer dizer, tem muitas outras características, mas se eu for falar aqui, a gente vai ficar horas e horas. Mas no segundo capítulo, daí eu tento fazer esse embate filosófico mais voltado para as questões do positivismo, do Kelsen, do Estado, da soberania, da representação, desculpe, gente, da representação, que ainda estou terminando, acho que até dia 30 desse mês. Espero que antes eu já conclua e já inicie a escrever o terceiro capítulo, aonde no terceiro capítulo daí eu tente talvez fazer algumas ponderações, mostrando que essa espécie de realismo do Frege, ele é um realismo que está atrelado a um chamado realismo espiritual, né? Um realismo espiritual aonde exalta talvez um racionalismo, mas não no sentido moderno, um racionalismo noético no sentido platônico aristotélico. Mas, ao mesmo tempo que eu tente fazer essas considerações, né, para mostrar toda essa trajetória de analisar toda essa concepção antimoderna a respeito da construção dessas regras, né, que, por um lado, comporta talvez uma categoria ontológica, e, por outro, ela estabelece a linguagem cotidiana aí como expressão dos fundamentos do sistema jurídico. Ao mesmo tempo que ele busca nos clássicos, nesses autores, ele rejeita qualquer rótulo, né? Qualquer rótulo que o identifique com algum sistema filosófico. Ele é muito enfático em tentar construir uma filosofia assistemática, uma filosofia que não se associe a questões ideológicas, seja no âmbito de uma concepção histórica, no caso do Hegel, do Marx, ou talvez em uma outra concepção mais política,
uma crítica ao progressismo, uma crítica ao conservadorismo, como ideologias primárias e secundárias, que fazem com que a filosofia ela não seja apresentada como um amor à sabedoria. Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta essas questões e que ele afirma não fazer parte de nenhuma escola, quando se lê os textos, principalmente aqueles que estão associados aos textos de política e teoria da consciência, ele usa e volta, assim, repetidamente a Platão. E, ao mesmo tempo que ele diz que não é um platônico, né, e de certa forma, no meu ponto de vista, é um argumento válido, que quando alguém quer falar sobre tensão existencial, quer falar sobre questões de existência, você precisa retornar àquele que deu o primeiro tiro, que foi o Platão. Ao mesmo tempo que ele tenta rejeitar essas categorias, até que ponto eu posso dizer que eu não caia em um gnosticismo, que é algo que ele critique, e que talvez eu não caia na própria crítica que ele faz, né? Enfim, vou ser bem sincero, eu, entre aspas, né, sofri bastante, levei muita paulada, mas eu espero que eu esteja no caminho certo. Obrigado, professor, obrigado, Amanda, por escutarem aí. Desculpe ter me estendido tanto. Mas novamente, né, com muitas questões, né? O importante é o que provoca na gente, né, não só o interesse, mas as conexões que a gente faz, né, com esses temas. Autores, por exemplo, que eu particularmente não tenho conhecimento direto, né? Eu conheço de ouvir falar, assim, né? Então é bem interessante perceber, com a minha formação, né, o quanto as minhas próprias questões estão presentes na pesquisa de vocês. Claro que daí de uma forma própria dessa linhagem de autores, né, dessa, digamos, forma de encarar os mesmos problemas bastante diferente de outras, né, mas que justamente aí há a riqueza, né, do processo todo da filosofia, né? Essa polifonia. Amanda, eu vejo instrumentos musicais, eu falei em polifonia, é você que os toca? Não, infelizmente. Opa, desculpa. Trabalha com música também. Eu gosto mais, meu hobby é pintar, mas as coisas não estão aqui. Mas em todo caso, essa ideia das vozes, né? Elas podem conter dissonâncias, elas podem se harmonizar, né, de alguma forma, não necessariamente se repetir ou dizer a mesma coisa, mas de alguma forma enriquecer, né, mutuamente os discursos dos pesquisadores, enfim, né, dos filósofos. Vocês gostariam de fazer uma pergunta um para o outro? Para a gente garantir que vocês as façam? Ai, meu Deus. Eu pensei numa pergunta, Thales, vou te perguntar então. Não, bom, o professor Eduardo sabe que eu venho da psicologia, né? Já vai complicar, tô brincando. Então, não. Eu fiquei pensando muito com essa iniciativa de fazer essas entrevistas, né? Eu fiquei pensando muito sobre o processo pessoal, assim, né? O que é pessoalmente fazer o mestrado, né? Escrever, enfim, estudar, pesquisar. Daí eu queria saber, eu acho bem interessante, Thales, a sua pesquisa
Claro que eu, né, não tenho familiaridade com esses autores, com esse tema, mas pessoalmente, para você, assim, por exemplo, eu na minha pesquisa, eu sinto que a pesquisa me provocou muitos questionamentos no sentido pessoal e até mesmo em relação às teorias da psicologia, etc., né? A gente, tô sempre internamente fazendo conexão com a linha psicológica que eu estudo, etc., mas, assim, pessoalmente, isso tem essas reflexões que a gente entra em contato têm efeitos, né? E eu gostaria de saber, assim, então, nesse sentido, pessoalmente, você sente, o que que essa dissertação, o que que esse tema e essas coisas que você estuda mexem com você? Obrigado, Amanda, pela pergunta. Eu acho que quando a gente começa a escrever, ou quando a gente se interessa por algum tema, eu acredito que tem muito uma pessoalidade de quem escreve. Então, quando você tem contato, por exemplo, com um autor, ou com uma vertente filosófica, e você talvez se identifique, né? E conforme você vai lendo, né? E isso foi no meu caso, né? Quando eu lá em 2016, quando eu peguei o primeiro livro, né? Do autor do autor que eu pesquiso e que eu me identifiquei, né? Talvez tenha sido aí uma questão política, né? Talvez aquela efervescência que nós estávamos vivendo na época e assim, a gente muito jovem, né? Poxa, que tinha 18 anos, né? E a gente ficava assim, poxa, que caminho a gente vai seguir? A gente sempre entra naquele dilema valorativo. O que é certo? O que é errado? E eu acho que quando eu comecei a ler o Feiglin, eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma monografia nesse autor para entender a condição social e política que a gente está vivendo. E aí eu trago, né, vou além da própria filosofia, né? Não sei se seria errado dizer isso, mas pelo autor, primeiramente, trabalhar questões de ciência política, então não seria errado eu, talvez, concatenar as questões teóricas com as práticas, né? No entanto, isso para mim, quando eu fui fazer a monografia, em 2000, eu peguei a primeira vez em 2016, tranquei um ano na faculdade em 2017 e só voltei em 2018. Então, para me dissociar a questão, por exemplo, prática e teórica, para mim foi muito difícil, né? Porque quando você começa a se interessar por determinado assunto, né? Esse é o processo de escrita e talvez de amadurecimento, né? Da pesquisa. Quando você começa a se inteirar de um assunto e quando você começa a se familiarizar com o assunto, parece que você cria uma leitura viciosa. Só que aí você precisa quebrar essa leitura viciosa, né? Eu acho que quase que no sentido kantiano de esclarecimento. É claro que o Kant está escrevendo o texto of Clare em outro sentido, mas eu acho que dá para a gente também trazer essa questão, né? A gente meio que deixa se tutar pelas ideias pré-concebidas que a gente vai construindo ao longo da pesquisa e da leitura. Só que chega um momento que é preciso a gente se distanciar, é preciso a gente romper essas tutelas, romper talvez aí a tutela, não sei, vamos criar um termo, não sei, um conceito, romper essa tutela viciosa que a gente constrói ao longo da pesquisa, né? E eu acho que para mim, Amanda, isso foi muito importante, né? Tanto no amadurecimento teórico, né?
tanto no amadurecimento que me faz repensar talvez aí as próprias questões e problemas filosóficos. Problemas e questões filosóficas, elas nascem aí da realidade. Talvez eu acho que é algo que se internalizou do Feiglin na minha consciência, né, em mim. Eu acho que a gente precisa olhar para a realidade. A gente, como participando dessa realidade, a gente olha para ela e dela tira os problemas, sejam políticos, sociais, teóricos, filosóficos, né? Então, assim, para mim foi um processo de escrita que, querendo ou não, Amanda, eu acho que você também tem isso, influencia, mas ao mesmo tempo rompe com muitas outras questões, né? Não sei se foi claro, se respondi. Sim, sim, obrigada. Respondeu bastante, muito. E você, Thales, o que você gostaria Para mim, de eu acho que é uma perguntar para pergunta mais Amanda? simples. Eu e a Amanda, a gente já se conhece desde da prova do mestrado, né? E a partir daí, né, eu tenho um apreço muito por ela, tenho uma estima muito grande, ela sabe disso, né? E a gente sempre compartilha dos sofrimentos da escrita, né? E talvez aí do processo que corrobora aí do mestrado, né? As questões burocráticas, enfim. Mas queria saber dela como que foi esse processo para ela de escrita. Se foi difícil, eu não sei ela, mas eu procrastinei bastante. Talvez se, eu acho que, enfim, queria escutar dela. Bom, o apreço é recíproco, né? Antes de tudo. Eu acho muito difícil o processo de escrita também. Acho que mais do que nunca deu para sentir no mestrado que é um processo criativo mesmo, né? Então, teve muitos momentos que quase como se fosse uma espécie de bloqueio de inspiração, né? Você lê, mas aí para você voltar para as informações, daí, não, peraí, da onde que é isso mesmo? Não, mas peraí, como é que ele falou mesmo? Aí lê 10 vezes a mesma coisa, o mesmo parágrafo para entender, tentar entender o que está sendo dito. Momentos de escassez de criatividade, momentos de dar um certo. Eu sempre funcionei assim, pelo menos. Não sei vocês como, né? Mas tem momentos que não adianta querer espremer que não sai nada mesmo. Tem momentos que tá um pouquinho melhor. Mas uma das minhas principais dificuldades, assim, é manter o foco. Esses temas todos que a gente falou aqui, acho que sim. Bom, talvez todos os temas em alguma medida, né? Dá para ampliar e dá para fazer conexão com muitas coisas. E por essa importância do projeto também eu vejo agora mais do que nunca também, né? Você ter bem desenhado os objetivos, porque mesmo assim para mim já é muito difícil manter o foco. Então eu acabo às vezes tendo que cortar coisas depois, porque puxa, eu fui para outro lugar, não tinha nada a ver, saí, não, mas qual que é a utilidade de falar sobre isso? Então eu sinto que essa é a parte mais difícil para mim no sentido da escrita, de filtrar as informações, de manter uma linha de raciocínio, de se manter no objetivo e a questão da criatividade também. E a sua escrita, Thales, ela tende a ser fluida? Pelo que pouco que você falou, parece que é sofrida também. Olha, eu acho que eu compartilho um pouco aí do que a Manu falou. Às vezes chega, assim, em vista do que eu entreguei, né, a minha primeira entrega, com o resultado de agora, é uma coisa assim, é uma diferença assim grotesca, bem significativa. Mas ao mesmo tempo, nesse processo de escrita, eu cheguei muitas vezes no mesmo dilema, né, que a Amanda chegou. Poxa, mas o que eu estou falando disso? Isso não tem nada a ver. Então, assim, hoje eu reconheço também a importância do projeto
e, e o como que a gente tem que se manter fiel, mas que ao mesmo tempo a gente se mantendo fiel, eu acredito que é possível posteriormente voltar àquelas questões que a gente meio que escapou, né? Porque eu acho que às vezes o processo de criatividade trava, mas chega um momento que ela sai, né? Eu morei um tempo, um ano no Rio Grande do Sul, e às vezes a gente fechava ali vocês vão achar que não tem nada a ver, né? Mas depois, às vezes a gente fechava ali o estábulo, onde a gente deixava o gado, né? E eles ficavam presos, assim, querendo sair, né? E chegava um momento que a gente abria, e quando a gente abria, sai de frente, porque a manada, assim, sai com tudo. Eu acho que é a mesma coisa esse processo de escrita. Às vezes é preso ali, naquele estábulo, que a gente, poxa, não tem como sair, não sai nada daqui, a gente fica horas. Eu já cheguei a ficar, acho que um dia em uma página. Meu Deus, pelo amor de Deus, um dia em uma página, escrever uma página. Mas tem momentos que aí parece que flui, e que aí a gente parece uma manada de boi correndo. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado, porque daí a gente pode escapar do itinerário que a gente se pretendeu a escrever, né? Foi o que aconteceu muito comigo, né? Às vezes eu estava escrevendo, quase concluindo, eu falava assim, poxa, mas isso aqui não vai dar certo se eu não falar disso. E aí eu tive que mudar o texto, colocar aquela determinada questão como tópico primeiro para reconstruir, né? Mas graças a Deus aí a gente conseguiu. Eu acho que conseguiu. Tá indo. Pois é. Amanda, você chegou a mencionar rapidamente também a questão da psicologia, né? E em relação à linguagem, né, para a gente fazer a conexão com a questão passada, né, e com essa, há uma diferença de linguagem, né, entre psicólogos, psicanalistas, enfim, todas essas linhagens, né, que fazem parte do universo da psicologia, e o tipo de trabalho que é desenvolvido na filosofia, né? Então, geralmente, tem muitos orientandos e orientandas que vêm da psicologia por motivos óbvios, né? Trabalhar com filosofia da psicanálise, mas a dificuldade é sempre da mesma natureza. E eu mesmo tive que fazer uma transição desse tipo, né? Entender não apenas o processo de pensamento de um filósofo, mas entender também a maneira como se trabalha no contexto da filosofia, o tipo de preocupação, né? E aí eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso, porque eu acho que é muito rico, né, para essas intersecções que sempre existem entre a filosofia e a psicologia, né? Até mesmo porque isso que a gente chama de psicologia é algo que resulta, de certa maneira, né, de disciplinas filosóficas anteriores, né, Sim. foram desenvolvidas, né, durante séculos, né, no âmbito da filosofia. Sim, essa é uma questão mesmo, uma questão importante, assim, eu sinto que teve um período, não sei se dá para falar no passado isso, na verdade, né, mas acho que teve um período mais intenso de adaptação nesse sentido para mim, porque, bom, eu vim da psicologia, me formei, depois de um ano eu entrei no mestrado, né, então eu sempre gostei de filosofia, mas mesmo assim nem se compara contato que eu tinha da filosofia antes, ou o contato mesmo que se tem com a filosofia na graduação de psicologia, a não ser que se busque por fora isso, né,
né, não no sentido das disciplinas, né, da psicologia, porque eu acredito que, não sei se agora eu sou suspeita para falar isso, né, mas eu acredito que poderia ter um diálogo muito maior com a filosofia dentro da própria graduação já da psicologia, mas eu acho que teve um tempo mais intenso de adaptação no começo, assim, até mesmo no período que eu estava fazendo o projeto, né, da filosofia. Eu lembro que às vezes não sei se o Léo está assistindo aí, né, mas ele vai dar risada, mas ele, às vezes ele falava, olha, mas isso aqui não se fala desse jeito na filosofia, né, então, e várias vezes, né, não, mas na filosofia a gente fala assim, na filosofia a gente fala assado, e até me adaptar, acho que foi um tempo mesmo, claro, até como na filosofia mesmo a gente, no mestrado mesmo a gente se especializando também em algum autor, em algum tema, também sinto que eu estou construindo muito um repertório, assim, ainda estou em processo muito grande de construção de um repertório também na filosofia em geral, porque eu entendo que é muito importante ter algum conhecimento histórico, ainda que seja, né? Às vezes eu converso disso com o Léo também, até por conta das coisas conectarem tanto, enfim, mas eu creio que teve um processo muito grande de adaptação. Acho que, para ser bem honesta, assim, eu acho que eu só fui me sentir um pouco mais à vontade na filosofia esse ano. Não é à vontade, assim, né? Um pouco mais, assim, um pouco mais segura para escrever, para falar. Acho que até por conta desse período de adaptação que precisa acontecer, porque realmente é uma diferença grande. Eu sinto que é uma diferença grande, olhando. E como que você mencionou rapidamente a tua relação com o Léo, né? Como que né, o que é uma orientação dentro da filosofia, né? Assim, pelo menos na tua experiência, que a lógica, logicamente, aí também, né, uma constelação de diferenças, né, entre cada orientador e na relação com cada orientando em particular, né? Porque tudo demanda adaptações, né? Os encontros são sempre de natureza diferente, né? Mas no teu caso específico, como tem sido desse ponto de vista? Bom, acredito que o Thales vai compartilhar, não sei, depois o Thales compartilha a perspectiva eu quero que dele. ele fale em seguida, é por isso que eu tô... Tá. É algo que ambos podem falar a respeito. Sim. Olha, para mim, desde o início, e quando eu penso no início, eu penso lá no ano de 2018, porque foi assim, eu tive uma disciplina de filosofia. Na verdade, a gente, na psicologia, na PUC, a gente tem, né, a obrigatória de filosofia e a de ética. A de filosofia foi o Léo que deu, então meu primeiro contato com o Léo foi na graduação, mas depois eu nunca mais tive contato com ele. Eu fui entrar em contato com ele em 2018, perguntando sobre mestrado, etc. Daí a gente passou a trocar e-mails, e desde o início eu sinto que ele é muito um guia, assim, é uma relação muito de guiar mesmo, apontar possíveis direções. Claro que o orientador não está sempre ali do nosso lado com a gente, né? Nem é essa a ideia, né? Mas, assim, tá acompanhando, como se fosse uma estrada, assim, gosto muito de pensar em termos de metáfora, né? Como se fosse muito uma estrada, a gente tem pontos no meio dessa estrada que a gente se encontra com ele, e daí ele tá ali junto e fala, olha, mas isso aqui tem como ir por ali, tem como ir por lá, tem como abordar nesse sentido, tem como abordar naquele sentido, qual que é o seu posicionamento. Então, ao mesmo tempo que é um guia, também a orientação também acaba sendo um incentivo para a gente construir o nosso próprio, as nossas próprias concepções e os nossos próprios posicionamentos em relação às coisas que a gente estuda, né? Então eu sinto muito como um relacionamento de guiar mesmo, né? Guiar, mas ao mesmo tempo incentivar para coisas novas, né? Nem sempre concordar com o orientador também, né? É bem interessante Basicamente isso. que não se concorde sempre, né? Sim, sim. E você, Thales? Ai. Eu acho que não a minha
aquilo que eu compreendo pela relação de orientador, orientando, acho que não foge tanto assim do que a Amanda falou, né? É como se fosse de fato uma estrada, né? Chega a determinado momento, tem o pedágio, né? E aí a gente precisa Ou a polícia, né? Ou a polícia. enfim. É. Exatamente. Uhum. Opa! Às vezes o orientador pede para você parar na beira da estrada porque você está em excesso de velocidade. Derivando por, né? Derivando por temas que não deveriam estar na sua dissertação. Daí ele te aplica uma multa. De fato. Mas eu vim quando eu conheci o Léo, foi também na graduação em filosofia, e eu estava naquela questão, né? Poxa, quem orienta, né? E acho que nas primeiras semanas lá de aula, da graduação, nós tivemos, acho que era filosofia da linguagem, era filosofia da linguagem e filosofia contemporânea. E quando o Léo foi se apresentar, né? Foi apresentar as matérias. Era segunda a filosofia contemporânea e quarta a filosofia da linguagem. E na filosofia contemporânea ele foi falando de algumas coisas, né? E daí na filosofia da linguagem ele mencionou aí talvez autores que me acenderam, né? Uma luz assim no final do tempo, né? Eu falei, poxa, talvez E aí as questões que eu queria trabalhar na monografia lá em 2018, né? Tomei coragem e fui conversar com ele. E ele falou assim, não, conheço o autor e tal, converso com não sei o que e tal. E aí perguntei se podia orientar, orientou, né? Fiz a monografia, defendi, concluí, e aí houve a oportunidade aí de fazer um mestrado, né? E eu acho que todo esse processo, né, desde 2018, acho que 2018, 2019, 20, são 3 anos aí nesse processo de orientação com o Léo. Eu acho que é um processo para mim, né, de amadurecimento, né? Talvez não seja um processo de dormir no ponto, ou seja, de esperar, mas de ir atrás, né? E eu acho que, para mim, isso tem sido o que tem me ajudado muito nesse processo de esclarecimento na pesquisa, né? E claro, né, tem todas essas características aí que vocês colocaram, né, da polícia, do pedágio, de falar assim, não, tá, por aqui não é assim, muito amplo isso, né, as considerações. Então, acho que é uma mão de vias, né, de 2 vias, né. Acho que é isso. Agradeço a ambos, agradeço a Amanda, agradeço Thales pela entrevista de vocês e convido vocês também para assistirem, né, a dos colegas que vêm em seguida. Nós vamos até novembro com essa programação. Eventualmente a gente faz essa entrevista às quartas-feiras, dependendo da disponibilidade das pessoas, né, dos entrevistados. Mas é interessante, depois nós vemos também, ao final do ano, né, nesse conjunto de entrevistas, o universo, né, da nossa pesquisa. E dizer também que nós estamos ampliando, né, a partir do ano que vem, para também conversas com mestrandos e doutorandos de outras universidades. Vamos dar continuidade e, ao final, formar um acervo bem significativo, né? Dentro dessa perspectiva de não só de conhecer
a pós-graduação estricto sensu em filosofia, mas mostrar a potência, né, dessa forma, né, de trabalho que nós temos no contexto das pesquisas em filosofia e a importância, né, das discussões que nós fazemos, né? É uma forma de divulgar também e tornar público, né, o modo de trabalhar da filosofia, né? Então, agradeço muito a vocês terem disponibilizado o tempo, né, para que nós conversássemos e então, convidar para que continuem participando e desejar a vocês também muito sucesso na finalização do mestrado e desejando muito que vocês deem continuidade, né, no doutorado. Eu, particularmente, a partir da nossa disciplina do seminário de dissertação, né, fiquei, obviamente, muito bem impressionado com vocês e isso foi a principal fonte de motivação de nós termos começado esse trabalho, porque realmente é uma felicidade muito grande para mim poder divulgar o que vocês estão fazendo. Nossa, professor, nós que agradecemos também por essa oportunidade, além de ser uma iniciativa belíssima aí para a filosofia, para a PUC, é uma oportunidade para nós também e acabou sendo uma conversa muito gostosa também, né, sermos escutados nesse sentido da escrita, de todo o processo, muito bom. Muito obrigada. O Ricardo Rodrigo França da Silva diz que essas entrevistas diminuem a sensação de solidão na pesquisa individual. Eu não tinha pensado desse ponto de vista, mas eu concordo. Faz sentido mesmo. Faz muito sentido. Então, um grande abraço para você, Thales, Amanda. Um grande abraço, né, professor. Um abraço, abraço, professor, abraço, Thales. E até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.